Você escolheu um hábito. Contou os dias. Chegou no dia 21 com expectativa e então, nada. A sensação de obrigação ainda estava lá. O esforço ainda era necessário. O hábito não tinha virado automático e você concluiu que o problema era você. Não era. O problema era o número. Porque o número 21 é completamente inventado e a ciência prova isso. O número real, a pesquisa mais rigorosa já feita sobre hábitos diz 66 dias. E em alguns casos, 254, mas mais importante do que o número é o que essa pesquisa descobriu sobre os dias em que você falha. Isso vai mudar completamente a forma como você tenta criar qualquer hábito a partir de hoje. Nesse vídeo, você vai aprender de onde veio o mito dos 21 dias, o que a neurociência diz que realmente acontece no cérebro quando um hábito se forma e 3 princípios que fazem toda a diferença entre criar um hábito de verdade e abandonar no dia 22. Fica até o final. Porque o segundo princípio é o que mais surpreende as pessoas. Em 1960, um cirurgião plástico americano chamado Maxwell Maltz publicou um livro chamado Psycho-Cybernetics. Nele, ele observou que seus pacientes levavam em média 21 dias para se acostumar com suas novas aparências após cirurgias. Ele escreveu: parece necessário um mínimo de 21 dias para que uma imagem mental antiga se dissolva e uma nova se cristalize. Repare na palavra mínimo. E repare que ele estava falando de pacientes cirúrgicos, acostumando o olhar ao espelho. Não de qualquer pessoa tentando criar qualquer hábito, mas o livro vendeu 30 milhões de cópias. A frase foi repetida. A palavra mínimo desapareceu. E 21 dias virou verdade universal. Décadas depois, essa ideia foi absorvida pela indústria do desenvolvimento pessoal sem que ninguém verificasse a ciência por trás. Programas de 21 dias surgiram em todo lugar. Desafios de 21 dias. Cursos de 21 dias. Todos baseados numa observação informal de um cirurgião sobre como pacientes se viam no espelho. Não era uma pesquisa científica. Era uma anedota clínica que virou dogma por repetição. Em 2010, a psicóloga Philippa Lilly, da University College London, publicou o estudo mais rigoroso já feito sobre formação de hábitos. Durante 12 semanas, ela e sua equipe acompanharam 96 pessoas tentando criar novos hábitos, desde beber um copo d'água antes do almoço até correr 15 minutos todos os dias. O resultado, o tempo médio para um comportamento se tornar automático foi de 66 dias. Não 21, mas o número que mais importa não é a média, é a variação. Na pesquisa de Lilly, os participantes levaram entre 18 e 254 dias para criar seus hábitos. 254 dias. Isso muda completamente a conversa, porque significa que não existe um número universal. O tempo que leva para criar um hábito depende de quem você é, de qual hábito você está tentando criar e de como você está tentando criar. Um hábito simples, como beber água pela manhã, pode se tornar automático em semanas. Um hábito complexo, como se exercitar regularmente ou meditar todos os dias, pode levar meses. E aqui está o insight mais importante da pesquisa de Lilly, o que ela descobriu sobre os dias que as pessoas falharam. Quando um participante pulava um dia, o desenvolvimento do hábito não era significativamente afetado. Pular um dia ocasional não destruía o progresso, mas pular vários dias consecutivos destruía. A consistência não precisa ser perfeita. Precisa ser persistente para entender por que hábitos levam o tempo que levam. Você precisa entender o que está acontecendo dentro do seu cérebro quando um comportamento se torna automático. No centro do seu cérebro existe uma estrutura chamada gânglios basais. Ela é responsável por algo chamado chunking, o processo pelo qual seu cérebro transforma uma sequência de ações em um único padrão automático. Pensa em quando você aprendeu a dirigir. No começo,
cada ação era consciente e separada. Verificar o espelho, colocar o pé na embreagem, engrenar, acelerar gradualmente, verificar os lados. Era exaustivo. Exigia atenção total. Hoje, você dirige enquanto conversa, ouve música e pensa no trabalho. O que antes era 20 decisões conscientes se tornou um único padrão que os gânglios basais executam quase sem intervenção do córtex pré-frontal. Isso é um hábito. É literalmente uma mudança estrutural no seu cérebro. E essa mudança estrutural, o fortalecimento das conexões neurais que codificam o padrão, leva tempo. Não existe atalho neurológico. O cérebro consolida conexões através de repetição espaçada no tempo. A boa notícia é que o neurocientista Donald Hebb demonstrou nos anos 1940 um princípio que ficou conhecido como a regra de Hebb. Neurônios que disparam juntos se conectam. Cada vez que você executa o comportamento, a conexão fica um pouco mais forte. Cada repetição é um investimento na infraestrutura neural do hábito. A má notícia é que o contrário também é verdade. Conexões que não são usadas enfraquecem. É o princípio do use ou perca. Por isso, os primeiros dias após uma falha são os mais críticos. É quando a conexão está mais vulnerável ao enfraquecimento. O neurocientista Anne Graybill, do MIT, identificou que todos os hábitos seguem uma estrutura de 3 partes, que ela chamou de loop do hábito: gatilho, rotina e recompensa. O gatilho é qualquer coisa que dispara o comportamento. Um horário, um lugar, uma emoção, uma pessoa, uma ação que precede outra. A rotina é o comportamento em si. A recompensa é o que o seu cérebro recebe ao final, que reforça o loop e faz o cérebro querer repetir o ciclo. Charles Duhigg popularizou esse modelo no livro O Poder do Hábito, e a aplicação prática é poderosa. Para criar um novo hábito com mais eficiência, você precisa de 3 coisas. Primeiro, um gatilho claro e consistente. Não vou me exercitar quando tiver tempo. Isso não é gatilho, é esperança. Um gatilho real é: toda vez que eu fechar o computador às 18 horas, eu boto o tênis e saio para caminhar. O evento anterior, fechar o computador, ativa automaticamente o próximo comportamento. Segundo, uma rotina que seja tão fácil de começar que seja ridícula. James Clear, no seu livro Hábitos Atômicos, chama isso de regra dos 2 minutos. Qualquer hábito novo deve começar numa versão que leve no máximo 2 minutos para ser executada. Não ler 30 páginas, mas abrir o livro. Não meditar 20 minutos, mas sentar no lugar de meditação por 2 minutos. A versão pequena é o que cria a conexão neural. Você escala depois. Terceiro, uma recompensa imediata que o cérebro consiga sentir. O problema de muitos hábitos saudáveis é que a recompensa é abstrata e futura. Daqui a 6 meses vou estar mais saudável. O cérebro prefere gratificação imediata. Então crie recompensas imediatas. Um café especial depois de se exercitar, uma anotação no diário celebrando o que fez, um momento de satisfação consciente ao completar o hábito. Com tudo isso, o código do hábito pode ser resumido em 3 princípios. Princípio 1. Esqueça o número 21. O hábito estará pronto quando estiver pronto, e esse prazo depende da complexidade do comportamento, da consistência das suas repetições e da força do gatilho que você criou. Foque no processo, não no calendário. Princípio 2. Falhar uma vez não desfaz nada. Pesquisa confirma: um dia pulado não quebra o hábito. O que quebra é a narrativa que você cria sobre o dia pulado. Pulei um dia, não tenho jeito. Essa história é mais perigosa do que o dia em si. Você não falhou. Você teve uma exceção. Retome amanhã. Princípio 3. Torne o início ridiculamente fácil. Seu maior inimigo não é a falta de disciplina, é o atrito do começo. Remova qualquer barreira entre você e o primeiro passo do hábito. Deixe o livro na mesa. Prepare a roupa de academia na noite anterior. Abra o aplicativo antes de dormir. Cada redução de atrito aumenta exponencialmente a probabilidade de execução.
Então, 21 dias é mito. A ciência diz que hábitos levam em média 66 dias, mas podem levar de 18 a 254, dependendo do hábito e de quem você é. O que importa não é o tempo. É o loop. Gatilho claro, rotina mínima, recompensa imediata. É a consistência imperfeita, manter mais do que perfeitamente. É o ambiente, reduzir o atrito entre você e o comportamento que quer criar. Esse é o código do hábito. Se você chegou até aqui, deixa o like. Ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve para não perder os próximos códigos. Na semana que vem, vou desmontar outro mito que paralisa muita gente. A ideia de que motivação é o que você precisa para agir. Spoiler, é o contrário. A ação é que gera a motivação. Entender isso muda completamente como você lida com os dias em que não está com vontade de nada. Até lá.